povo! Vamos esperar um pouquinho. Ver se vem alguém. Ai, meu Deus. Oi! Oi, gente. Oi, Ju, meu amor. Oi, Pri, minha linda, maravilhosa. E aí, gente, como vocês estão? Vou esperar um pouquinho pra ver se entra um pouquinho mais de gente pra gente conversar, pra eu falar um pouquinho pra vocês sobre emagrecimento. Ai, Pri, tô com saudade de você, meu amor. A gente precisa sair pra comer. Mentira, que eu já não tô comendo mais, não. Mas eu ia querer. Oi, Ju. Ai, gente, eu tava falando com a Juliana até agora, mas parece que a gente não tava conversando. Saudade de vocês. Oi, gente. Olá. Ai, meu Deus. Gente, eu fico um pouco nervosa. Apesar de eu ter a roda da fortuna na casa da comunicação, a doida falando, né? Sou uma pessoa que fico nervosa falando assim com as outras pessoas. E eu sou muito tímida. Por mais que vocês não acreditem, eu sou tímida. Então, é meio difícil, assim, eu falar e eu estar aqui essa noite com vocês. Mas eu tô muito feliz. Esse aqui é um projeto que eu já tinha faz um tempo, né? De trazer conhecimento para vocês e fazer diferença, né? Na vida de vocês. E então, espero que seja a primeira live de muitas. A partir de hoje, todas as terças-feiras e as sextas-feiras, a gente tem uma live às 8 horas da noite. E conforme a gente for vendo, como, às vezes, se vocês quiserem mudar o horário, enfim, como a gente for se saindo, a gente pode fazer uns ajustes também. Espero que minha internet esteja boa, porque a Juliana falou que minha internet não estava boa. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo, não tá falhando nem nada? Dá um ok, se tiver tudo bem, que aí a gente começa. Esperar mais um pouquinho, gente. Oi, gente. Ai, meu Deus, quantos homens. Oi, Robertinha, tá tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, eu vou começar falando um pouquinho. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui, né? Hoje é noite, 8 horas da noite, horário de jantar, e tá todo mundo aqui, eu tô na clínica ainda. Fiquei pra conseguir fazer a live daqui, porque em casa é casa de doido, é um monte de cachorro, enfim, é uma loucura. Então eu fiquei esperando um pouquinho aqui pra conseguir fazer a live daqui pra vocês. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o processo de emagrecimento, né? A perda de peso de forma efetiva, sem o reganho de peso depois, né? Eu vou falar numa visão do Ayurveda, né? Como que a gente vê essa perda de peso, como é possível a gente ter esse processo de emagrecimento, de perda de peso e não ter esse reganho de peso depois, né? O Ayurveda, ele tem muitas visões, ele tem muito conhecimento, e quando a gente compreende o conhecimento do Ayurveda, a gente compreende todo essa gama de ensinamentos que ela nos dá, faz muita diferença na nossa vida, e é isso que propicia que a gente realmente tenha essa perda de peso, que a gente assuma essa responsabilidade e que isso faça com que a gente não tenha um reganho de peso depois, tá? Então, vou começar me apresentando um pouquinho, que pode ser que tenha muita gente... gente, outra coisa, quem tiver dúvida, eu vou pedir pra vocês, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa assim, anota um pouquinho do ladinho, porque eu não vou conseguir ficar lendo, né, pra gente conseguir manter uma linha de raciocínio, né, que eu sou um pouquinho vata, se deixar eu vou lá na lua. E aí vocês anotam, que aí no finalzinho, faltando uns 10, 20 minutinhos, vocês fazem as perguntinhas e aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Beleza? Bom, vou começar me apresentando um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Cris Silveira. Algumas pessoas carinhosamente me conhecem como doutora Plantinha. Sou formada em medicina convencional, né? E através da medicina convencional, eu sempre fui muito ligada ao corpo, à parte esportiva. Então, sempre procurei na medicina trabalhar com essas coisas que eu acredito que eu gostava. Eu gostava muito de estilo de vida, de dar saúde às pessoas, né? Porém, depois de estudando muito, assim, medicina, 6 longos anos na faculdade,
eu vi que faltava alguma coisa, né? E aí acabei me encontrando nas medicinas milenares, que é o Ayurveda. O Ayurveda é a medicina tradicional indiana. Ela tem mais de 5.000 anos, então eu acho que é a primeira medicina que surgiu no mundo. Ela nos ensina como a gente deve viver, ela nos dá orientações de o que a gente deve comer, o que a gente deve fazer na nossa rotina, enfim, nas estações do ano, como a gente equilibra o nosso corpo para que a gente tenha uma longevidade saudável e que com um corpo saudável a gente venha fazer aqui na Terra, evoluir e fazer o que a gente veio fazer, né? Porque ninguém consegue evoluir, não espiritualmente no sentido religioso, mas como um ser se tiver doente, né? Então a Ayurveda, ela nos ensina, ela tem esse amplo ensinamento e ela nos ensina isso. Então, quando eu comecei a estudar, medicina moderna, que eu vi que faltava alguma coisa, eu fui tentar entender e acabei encontrando o Ayurveda. E no Ayurveda eu pude compreender o que faz de nós indivíduos, né, ser tão diferente um do outro, e o que faz de nós indivíduos, às vezes não conseguimos ter o resultado que a gente quer com um tratamento, né? E isso a gente vê também na questão da perda de peso, na questão da obesidade, enfim. E o que faz, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa alimentação, com que a gente perca peso, mas com que a gente não ganhe o peso depois, né? Se a gente parar para pensar, a medicina moderna, ela cada vez descobre mais medicações pra gente perder peso, mais medicações inibidoras de apetite. Se a medicina moderna realmente funcionasse e realmente curasse o indivíduo, né, a gente não teria uma escala tão grande assim de pacientes com essas queixas, né? A gente vê que quanto mais a medicina evolui, mais a quantidade de paciente bate a nossa porta, né? Então tem algo de errado nisso, né? E foi justamente por isso que eu comecei a associar essas outras medicinas, né? A medicina tradicional indiana e hoje em dia os florais, a alquimia de floral também. Então, eu fiz aqui uns tópicozinhos para não me esquecer. Então, gente, eu convido vocês um pouquinho assim. Eu queria saber, para vocês porem no chat pra gente conversar, quem aqui já fez alguma dieta, conseguiu emagrecer, teve um resultado satisfatório, mas depois ganhou peso de novo? Porque isso é muito comum, né? Teve alguém que já fez isso? Se não teve, provavelmente você conhece alguém que já passou por isso, né? Que ela tomou medicações, que ela recebeu uma planilhinha com o que ela pode comer e o que ela não pode comer. E aí, terminando aquilo, o que aconteceu? Ela engordou o dobro, né? E por que isso acontece, né, minha gente? Por que na maioria das vezes a gente vê que a maioria dos pacientes tem isso mesmo, né? Porque, na verdade, a medicina... isso aí, sem ganhar peso. Que na verdade a medicina, assim, se a gente parar e refletir um pouco, ela te dá as medicações, ela te dá muita gente, né, infelizmente, assim, muitas nutris, ou até te dá uma dieta engessada, mas elas não levam em consideração como tá a sua digestão, às vezes como é o seu dia a dia, seus hábitos, sua rotina diária. E isso faz com que muitas vezes aquela falta de alimento, vamos dizer assim, aquela restrição alimentar, na verdade, no início, ela funcione, porém tem todo um desequilíbrio antes do nosso corpo, né? Hoje em dia, a medicina moderna muito fala sobre o intestino e várias doenças, então o intestino e doenças neurológicas, ansiedade, depressão, doenças autoimunes, e o intestino e o ganho de peso e obesidade. E isso a Ayurveda já falava há muito tempo atrás. Então, quando a gente não tem um equilíbrio intestinal, por exemplo, um equilíbrio da flora intestinal, se você restringe a alimentação e você não põe os alimentos que são necessários para equilibrar aquela flora intestinal, você vai continuar tendo, por exemplo, muita ansiedade,
depois do processo de perda de peso, você vai ter uma piora, às vezes, da ansiedade, uma piora da depressão. E às vezes isso faz com que você ganhe o peso depois, né? Porque pensa comigo, você tá lá, seu equilíbrio já é, seu intestino já tá desequilibrado, né? Você já tem um monte de bichinho ali tudo doido, querendo comer um monte de coisa que assim, tem os bichinhos bons e os bichinhos ruins. Os bichinhos ruins estão ali dominando os bichinhos bons. E eles mandam sinais para o seu corpo, para sua mente, fazendo com que você alimente eles, né? Eles tomam conta das suas vontades. E aí você vai lá, faz uma dieta restritiva, só que você não nutre os seus bichinhos bons. Então tá lá só os bichinhos ruins, eles estão ali passando fome. A hora que liberou a portinha, entendeu? Aqueles bichinhos ali, ó, eles vêm que nem os demônios. E é isso que a gente vê que muitas vezes acontece, né? Que a pessoa fica naquela dieta restritiva, não tem um equilíbrio da flora intestinal, mantém aquele padrão de ansiedade, depressão ou qualquer outro sintoma relacionado. E aí quando você pode comer uma coisinha ali, ela entra numa compulsão. Porque aquele bichinho ali se sente alimentado e ressurge das cinzas como murra, entendeu? E aí, Pri, a gente sofre muito com isso, viu? Disbiose é o QA do fisiculturista e que toma nosso corpo, depois nos dá compulsão. E aí aqueles bichinhos que vem dominando tudo e faz você comer como se não houvesse amanhã. E aí isso faz com que você ganhe o peso novamente e ganhe até mais do que você havia perdido. Então, o que o Ayurveda nos ensina, né? Ele ensina a gente a olhar para o nosso corpo, a olhar para a gente e tentar reparar no nosso dia a dia o que está acontecendo, o que realmente nos faz bem ou nos faz mal e trazer essa consciência para que a gente faça escolhas corretas. Uma das primeiras coisas que o Ayurveda trata, seja na obesidade ou qualquer outra doença, é a presença de toxina, que no Ayurveda a gente chama de ama. Por que ela está tão relacionada a todos os processos de doença, né? A todos os processos, seja do emagrecimento ou qualquer outra doença? No emagrecimento, por exemplo, ela vamos dizer, ela é o primeiro fator desencadeante do processo de ganho de peso. O que é ama? Ama é uma toxina. Ela é oriunda da digestão incompleta, seja de um alimento, seja de uma emoção, ou seja de qualquer outra coisa que você tem que colocar para dentro do seu corpo através dos 5 órgãos dos sentidos, né? Tudo a gente tem que digerir. Se a gente não consegue digerir, essa substância ela acaba se transformando numa toxina, numa biotoxina. Essa biotoxina ela é pegajosa, ela é densa, ela adere nos canais energéticos e ela adere nos nossos tecidos. Então imagina, você come uma coisa, você não digere essa coisa direito, e aí aquela coisinha a gente não tem uma geladeira aqui na barriga, né? Imagina aquilo ali meio parado, seu organismo não conseguindo dar conta, aquilo ali vai apodrecendo, é como se fosse isso, né? Não é bem assim, gente, mas é como se fosse. Aquilo ali vai apodrecendo e vai virando toxina. Essa toxina cai na circulação e ela vai bloquear a circulação das energias e a produção dos tecidos. O Ayurveda ensina a gente que os nossos tecidos são produzidos em ordem, né? Então, quando você bloqueia um tecido, o tecido subsequente ele não vai ter boa qualidade e o anterior também não vai ter boa, que é como se fosse um trânsito de carro mesmo. Imagine os carrinhos lá, quebrou alguém, fica tudo ruim para trás, porque ficou todo mundo parado, e para frente não chega nada, porque tem ali um acidente. Então é como se fosse isso, aquela toxina bloqueia ali. Aí os tecidos subsequentes não se formam e os tecidos anteriores são de péssima qualidade porque está tudo parado. Então imagina só, quando a gente tem um processo de ganho de peso, o que essa toxina faz? Ela bloqueia ali e acumula o que, gente? O que a gente mais odeia nessa vida? Gordura, né? Então imagina só, você está comendo, você não está digerindo direito e aquela toxina cai na circulação e bloqueia. Aí bloqueia ali o tecido, os tecidos subsequentes não serão nutridos e os anteriores não serão nutridos.
Depois do tecido de gordura, vem o tecido ósseo, o tecido neurológico e o tecido reprodutivo. Se você parar para pensar, uma pessoa que tem um bloqueio, que tem um sobrepeso, ela vai ter ansiedade, por exemplo. A ansiedade vem o quê? Vem depois do tecido gorduroso, né? O tecido neurológico. Então, bloqueou ali, a tendência é aquele tecido estar desnutrido, né? O tecido neurológico, por exemplo, e ela tem um quadro de ansiedade. Aí você vai lá e vai fazer uma dieta restritiva. Imagine que você está bloqueado já. Ah, vamos diminuir a quantidade de carro que está chegando. Mas isso não impossibilita de ter a desnutrição aqui. Você só tirou os carros daqui. Você só tirou os nutrientes daqui. Mas você continua bloqueado. Então, você vai continuar ansioso. É isso que as dietas restritivas fazem, porque elas não tratam esse bloqueio, que seria o primeiro passo para a Ayurveda, para a gente tratar uma perda de peso efetiva. Então, você bloqueou ali, tá bloqueado, tirou um pouquinho de carro, mas continua tudo vazio ali, continua ansioso. Ah, beleza, liberou. Começou a vir um monte de carro, gente, a ansiedade vem mais ainda. E aí você tem que pensar o seguinte, tá bloqueado, você diminuiu, tinha um fluxo, sei lá, passava 2 carrinhos, porque chegava a 10 e conseguia passar 2. E aí chegava 2 carrinhos aqui no sistema neurológico. Ah, eu tirei de 10, coloquei 5. Ah, só chega 1. Então imagine que ficou pior ainda, porque você tirou a comida, não desbloqueou, tá chegando menos carro, menos nutriente, ficou mais desnutrido e mais ansioso ainda. Então piora. Depois a pessoa vai ter mais ansiedade, vai ter mais distúrbio neurológico. Por quê? Primeiro passo é a gente desbloquear, a gente melhorar essa nutrição de todos os tecidos. Então, o primeiro passo da Ayurveda para todo emagrecimento e tratamento efetivo é sempre digerir as toxinas, digerir yama. Aí você deve pensar, ah, tá bom, então vou dar um remedinho ali para digerir e tá tudo resolvido. Isso seria uma visão médica moderna, né? A gente dá o remédio e beleza, curou. Não, mas o que está causando esse bloqueio? É isso que está a diferença na Ayurveda. Na sua rotina, o que faz com que o trânsito pare? Não adianta a gente tirar isso daqui, tirar o acidente de carro ali, se a gente continuar, por exemplo, não tem um semáforo e toda hora os carros vão bater e vai ficar parado ali. Então, a Ayurveda convida você para perceber no seu corpo, perceber na sua rotina, o que você está fazendo de errado. O que você está fazendo que está fazendo com que você bloqueie essa produção de energia, que você bloqueie essa produção de tecido, que você altere seus tecidos neurológicos, por exemplo, que você altere seus tecidos reprodutivos. Quem aqui não conhece alguém que tem sobrepeso, é obeso e tem problema de reprodução? Porque o tecido reprodutivo ele é o último a ser nutrido. Então você deve parar e pensar, ah, mas ela é gordinha, como assim ela tem uma desnutrição? Gordinha é isso, gente, é um ser desnutrido num monte de um monte de nutriente, porque tá bloqueado. Então, o primeiro passo da Ayurveda sempre é a gente observar, ver se tem toxina e digerir as toxinas. E como a gente sabe se a gente tem toxina ou não? Aí o Ayurveda nos ensina, eu acho que já tem até post meu lá falando, sobre olhar a nossa língua pela manhã. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando acordar é a gente observar o nosso corpo, né? Observar como o nosso corpo tá, o que nosso corpo diz, pra aí sim a gente fazer as nossas escolhas do dia a dia. Então, por exemplo, se você acordou, olhou na sua língua e viu que ela tem saburra, sabe aquela plaquinha branca ou amarelada, ou meio esverdeada, amarronzada na língua? Se você viu que a sua língua tem muita saburra, isso é um indicativo que você tem toxina. Então essas toxinas estão bloqueando seus tecidos. Pode ser que você não seja uma pessoa obesa, uma pessoa de sobrepeso, ou que você esteja até se sentindo bem, teoricamente, né? Aí eu convido você para realmente observar seu corpo. Você tem algum sintoma, por exemplo, gases, distensão, sonolência depois que você come, sensação de mente cansada, todos esses são sintomas de toxina no corpo. Se você tem qualquer um desses sintomas, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer durante o seu dia é ajudar o seu corpo a digerir essas toxinas. E quais são as formas que a gente tem de auxiliar o nosso corpo? Uma das primeiras formas que eu acho que ninguém quer, mas é um mal necessário,
é a gente diminuir a quantidade de comida. Porque pensa comigo, seu corpo já não tá conseguindo digerir aquilo, né? E aí você vai pôr mais comida para ele digerir. Não é para fazer um jejum eterno, mas às vezes diminui, sei lá, 1/3 do que você come, para você ajudar o seu organismo a ter mais energia disponível para ele digerir essas toxinas. Ou então, realmente observar se você está com fome. A tendência quando a gente tem toxina é da gente não estar com fome. A gente não ter fome, porque o nosso organismo ele é muito inteligente, mais inteligente que a gente, e ele vai usar a energia que ele tem para digerir essa toxina, porque ele sabe que não é bom. Então, muitas das vezes a gente não tem fome, mas aí tem aquele povo, não, tem que comer de 3 em 3 horas. Não. E muitas vezes a gente tá tão desequilibrado, a gente tá tão fora da casinha, que a gente tem que comer para produzir energia para digerir aquilo tudo que a gente comeu. Então a gente vai piorando mais ainda. O Ayurveda tem um ensinamento assim, que num primeiro momento a gente tende a ter asco do que nos faz mal. Mas quando você persiste, o nosso organismo fica tão doente que ele começa a querer o que lhe faz mal. Então, às vezes a gente tem que parar e repensar. Então, isso é uma coisa que a gente consegue observar. A língua realmente tem toxina? Tá com placa? Minha querida, pare e diminua a sua comida. Coma menos. Coma tudo cozidinho, de preferência. Ajude o seu corpo a digerir aquilo. Às vezes você tá até comendo bem, você nem tá comendo muito, mas o que tá te afetando na digestão? São suas emoções? Então a gente tem que trabalhar as emoções também. O meu professor, ele sempre conta uma história. Imagine você, chegou na sua casa morrendo de fome. Aí sua mãe tá fazendo aquela comida que você mais ama na sua vida. Nossa, tem aquele cheiro, já começa a roncar a barriga, né? Você fala, nossa, que delícia, eu não acredito, tô com fome, ainda tem a comida que eu mais amo. Senhor, aí entre você entrar em casa e sentar para comer, toca o telefone. Alguma coisa tem aí, né? Você atende o telefone e aí vem uma notícia ruim. O que te acontece? Boca já seca, estômago já dói, você perde o apetite na hora, porque você tem que digerir essa emoção. Então, às vezes, no dia a dia é isso também. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente tem que digerir, só que a gente não consegue. E às vezes esse não conseguir, essa sensação de vazio até, faz com que a gente coma mais. Mas a gente tem que parar e refletir, a gente tem que ter discernimento, né? E fazer a escolha correta. Então, às vezes fazer um jejum, tomar uma água morna, né? Todo mundo conhece a famosa sopa de água. Eu, a Ju, quem já foi pra... Gente, essa história da sopa de água depois eu conto. Mas a gente sempre tem que auxiliar o nosso corpo. Então, se a gente acordou, se a gente tem essas toxinas, a gente tem que diminuir a nossa alimentação e ainda usar de estratégias que ajudem a melhorar a digestão. Uma dessas coisas é a sopa de água, que tem lá no mas eu vou falar pra vocês. Sopa de água, Ju, é vida. É a sopa de água. Sopa de água nada mais é o remédio mais efetivo, mais barato, se bem que com o preço do gás hoje em dia eu não diria isso, né? Mas tudo bem. Que a gente pode fazer, mas é muito mais barato que você comprar alguma coisa e ficar doente. Que é você pegar a água, coloca numa panela. Eu indico você colocar numa panela com uma boca mais larga, que aí vai mais rápido. E você ferve essa água. Se você pôr 1 litro de água, você vai ferver ela até virar 250 ml. Então você ferve ela até virar 1/4 do que você colocou. E qual é o objetivo? O que acontece, né, quando a gente faz isso com a água? Quando você ferve a água, você está pondo dentro da água atributos digestivos. Então imagine, você pegou uma água, tá fria ou tá natural, e aí você pôs fogo. Então você já pôs calor nela, está pondo calor nela. Quando você beber, você vai pôr esse calor em você, essa digestão em você. E ela ferve, e aí você olha, ela tá fazendo bolinhas, está deixando ela mais leve. Então quando você beber, você vai ficar mais leve também. Então isso ela ajuda a tirar o peso das toxinas e tirar essa estagnação das toxinas. Por isso que ela ajuda na digestão e na digestão das biotoxinas. Então, acordei com saburra, não sei o que fazer, às vezes tive até um mal-estar. Em vez de fazer um shot mirabolante de manhã, toma uma sopinha de água. Sopinha de água de manhã
já vai ajudar a digerir. E aí já vai pensando, né? O que aconteceu no dia anterior que você acordou desse jeito? Foi alguma coisa que você comeu? Alguma emoção que você teve? Às vezes meus pacientes me mandam foto de manhã, né? Eu falo, nossa, mas sua língua piorou, o que aconteceu? Nossa, doutora, mas tava boa, né? Eu tava comendo direitinho. Eu falei, não, mas você brigou com alguém? Você passou algum nervoso? Ela, nossa, doutora, ontem foi assim, um pandemônio na minha vida, aconteceu tudo. Eu falo, aí, às vezes você não devia ter comido ontem, só tomado sopa de água. Mas a gente vai aprendendo com o dia a dia, a gente vai aprendendo realmente assim, o que a gente pode fazer para melhorar. O que mais? Pode colocar sim. Deixa eu lembrar aqui. Aí além, por exemplo, da gente observar nosso corpo, ver se tem toxina e tomar essas coisas digestivas, por exemplo, a gente tem que começar a fazer escolhas adequadas para não parar o trânsito, né? E aí a gente tem mais um conhecimento da Ayurveda, que são as misturas incompatíveis. O Ayurveda, tudo no Ayurveda é Dravya. Dravya tudo tem qualidade, tudo tem propriedade, né? Então, por exemplo, é como se você colocasse no seu estômago, eu sempre conto essa história, no seu estômago para digerir pão de queijo e costela. Imagine você fazendo pão de queijo e costela no mesmo forno de casa. Você só tem uma possibilidade de pôr uma temperatura e abrir o forno para pôr e o forno para tirar. Um vai queimar e o outro vai ficar cru, né? Você não consegue fazer os dois no mesmo forno. Isso é fato. Então imagine seu estômago, é a mesma coisa. Esse é o conhecimento, esse é o princípio das misturas incompatíveis do Ayurveda. Tem substâncias que têm uma digestão totalmente diferente. E aí quando você põe e você come ela na mesma refeição, você não consegue digerir. E aí você acaba produzindo as toxinas geram um bloqueio que vai gerar tudo aquilo, desequilíbrio e tudo mais. Então, muitas vezes a gente tem que observar nossa língua. Tem toxina, não tem? Se tem, ajudar a digerir com sopinha de água, às vezes com salsinha, coentro, fazer um chazão daqueles bem potentes que ajuda também. As especiarias estão aí para isso. E observar na nossa rotina se é alguma emoção, se é alimentação, se nós estamos comendo substâncias incompatíveis na mesma alimentação, o que é muito comum. Então o Ayurveda ele nos dá esse conhecimento para que a gente consiga observar, ver que a gente fez essas escolhas erradas, inadequadas e corrigir. Uma das misturas inadequadas que eu acho que muita gente faz, que eu vejo que eu quero ter um treco, por exemplo, é tipo misturar leite com outro tipo de proteína. Então leite com carne, estrogonofe, né? Quando o pessoal faz estrogonofe lá em casa, eu só faço assim, ó. Ovo com queijo, gente. Quem que não come omelete de ovo com queijo? Minha irmã, ela é tão desaforada que ela vai lá em casa, ela faz ovo, põe queijo e fala, olha, tô comendo ovo com queijo. Eu falo, minha querida, o que eu posso dizer pra você? Meus pêsames, né? Porque quem vai se encher de toxina e ficar doente é você, não eu. Falei, por mim, você pode comer ovo com queijo que você quiser. Se quiser botar bastante ovo, bastante queijo e ainda juntar um ghee com mel na mesma proporção, assim, ó. Vai fundo. Só não esquece de pagar o plano de saúde depois pra hospitalização. É uma delícia ovo com queijo, mas não pode, gente. O que mais? Leite com banana. Quem adora uma vitamina de leite com fruta, hein? Leite com banana também, são misturas incompatíveis. Então agora você deve parar pra pensar, poxa, o que eu vou comer agora, né? Não posso comer estrogonofe, não posso pôr queijo no meu omelete, não posso bater fruta com leite. O que eu vou comer? Aí o Ayurveda nos deu, e Deus nos deu, a incrível e maravilhosa especiaria, minha gente. Olha, os portugueses não foram lá à toa, viu? Eles não brigaram, não teve aquela revolução toda à toa pelas especiarias, hein? As especiarias, elas são potentes antídotos nessas nossas misturas incompatíveis. Então, por exemplo, um queijinho, ele
Ele é uma substância pesada para digestão. E aí, para você auxiliar na digestão do queijo, você pode pôr pimenta preta, pimenta do reino. Eu sou aquela doida que vai na pizzaria, tá comendo tudo errado, mas vai na pizzaria e pede pra pôr pimenta. Pelo menos a gente ajuda um pouquinho, né? E aí chega em casa e toma água quente. Quando eu não peço água quente na pizzaria, ficam olhando pra mim, assim. Pra mim e pro meu marido, né? Falando, água quente com pizza? Água quente com pizza. Dá licença, e pimenta do reino, por favor. Que a gente é doido. O que mais? O ovo. Salsinha, ajuda na digestão do ovo. Então, o Ayurveda ele tem muitos desses conhecimentos, né? E pra gente ser um ser saudável, pra gente ter muita saúde, o que a gente precisa de conhecimento nessa vida. Então, o processo de emagrecimento efetivo e sem ganhar peso, nada mais é do que você gastar o bem que você tem de mais importante nessa vida, que é tempo com conhecimento. Você gastando seu tempo com o conhecimento, você vai conseguir atingir a perda de peso que você quer, do jeito que você quer, ainda se cuidar, ter esse momento de carinho com o seu corpo, se conectar de novo com a sua essência, com o que você precisa, escutar seu corpo, observar. Hoje em dia a gente faz tudo no automático, né? No corriqueiro. Muitas vezes a gente tá enfiando coisa pra dentro da boca que a gente nem quer comer, a gente nem tá com fome, mas o negócio tá ali na frente, né? Sua amiga tá ali comendo, você não vai comer também, vou no barzinho, tá todo mundo fazendo, não vou fazer também. E isso que nos adoece, né? Então a gente tem que saber o que nosso corpo realmente precisa. Tudo bem a gente de vez em quando exagerar, né? Ano novo eu comi mais do que eu deveria, mas a gente tem que fazer isso uma exceção, não uma regra, né? Quando você tem o seu organismo equilibrado, o seu sistema digestivo equilibrado, a sua digestão equilibrada, não é uma festinha que vai adoecer você, né? Um dia, 2 dias, você já consegue equilibrar o seu corpo de novo, você já consegue digerir tudo aquilo que você não devia ter comido. Então, isso faz com que você tenha sempre um equilíbrio. Às vezes eu ganhei 2 quilos no Réveillon, eu já perdi, entendeu? Porque eu já fiquei tomando sopa de água, eu já melhorei minha digestão, eu já tirei um pouquinho dos produtos de origem animal, eu sei coisas que eu não consigo digerir direito e eu não comi. E isso faz com que a gente tenha sempre esse equilíbrio e com que a gente não ganhe peso de maneira descontrolada, né? Então a gente tem que ter essa orientação de como digerir, de como fazer as coisas e fazer realmente, né? E ter essa orientação junto com o nosso conhecimento do nosso corpo, né? Porque muitas vezes a gente vai no médico, no nutricionista e fala, você vai comer isso, isso, isso. Tá, mas como o seu corpo reage com isso, né? Não é todo mundo que pode comer alguma coisa que vai se sentir bem. Às vezes o que faz bem pra mim não faz bem pra você. Mas tá escrito que é saudável. É saudável até que ponto, né? Um produto é saudável dependendo da sua capacidade digestiva. Tem gente que digere tudo, tem gente que não digere nada. Os bons pitas da vida, que são os seres que têm uma ótima digestão, que comem até pedra, pra eles provavelmente um monte de coisa vai ser saudável, porque ele consegue digerir tudo. Agora vai pôr uma folha de alface para um vata. Se ele tiver desequilibrado, o alface vai dar mais gases para ele ainda. Tem muita gente que fala, nossa, como alface americano principalmente me dá gases. São os vatinhas da vida, porque piora, agrava vata. E aí tem mais gases ainda. Então para ele isso não é saudável, porque isso sobrecarrega a digestão dele. Então a gente sempre tem que saber ouvir o nosso corpo. O nosso corpo é muito mais inteligente que a gente. Ele nos dá sinais do que faz bem pra gente ou não. E aí nos processos de emagrecimento é esse autoconhecimento mesmo. É ter alguém junto de você que vai te orientar uma dieta, diminuir, primeiro de tudo desbloquear e eliminar essas toxinas, para depois a gente voltar nutrindo. E aí você vai perceber que depois que você tem esse processo de limpeza, de tirar os bloqueios, por exemplo, você pode até aumentar a sua quantidade de comida, você vai digerir bem melhor e você não vai ter reganho de peso, porque o seu metabolismo vai estar bem melhor. Então, isso que acontece, gente. É isso.
Vamos para as dúvidas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar umas dúvidas, pode mandar agora. Ai, Tati, minha maravilhosa! Eu vou salvar essa live. Oi, Maju, meu amor. Gente, ninguém tem dúvida? Vocês estão assim tão... Fiz um monte do quê, Tati? Então, gente, ó, resumindo, hein? Para um bom processo de emagrecimento, o que a gente tem que fazer primeiro? Ver se tem toxina ou não. Muito provavelmente vai ter, porque eu não conheço quem tenha bloqueio, quem tenha... Pode ser em qualquer panela. Geralmente, panela melhor são aquelas panelas aço inox, né? Se você, por exemplo, fizer no Teflon... Por exemplo, se você fizer no Teflon, o Teflon é um material que solta partículas, né? Então, a melhor é cerâmica e aço inox. Se você tiver uma Royal Prestige, essa seria a melhor de todas, então, que é 10 mil reais uma panela. Um dia eu terei uma dessa, mas por enquanto não. Como eu faço para comer de 3 em 3 horas? Gente, aí a gente tem uma coisa muito importante nessa vida, né? Atleta não é saudável. Mas o que eu faço? Eu sempre tento estimular a minha digestão. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu geralmente faço como se fosse jejum intermitente, que ajuda a melhorar a digestão mesmo. Eu só como depois das 10. Eu sempre treino em jejum, porque o treino em jejum pro Ayurveda é indicado para melhorar a digestão. Quando a gente entra em movimento, quando a gente faz atividade física pela manhã, a gente estimula a digestão, o fogo digestivo. Então isso ajuda a gente ter um equilíbrio da digestão. Então eu sempre faço minhas atividades em jejum, sempre faço treino em jejum, e eu sempre como depois das 10. E aí esse depois das 10, na verdade, é um conhecimento alquímico, porque às 9 horas a gente tem a transição de energia de um sistema para o outro. Então a gente sai do sulfur, que é a nossa base da árvore da vida, e a gente vem para o sal. Então é um horário que a gente não deve comer, às 9 da manhã, que é um horário que tem um fluxo de energia e nosso corpo tem que estar desbloqueado para ter esse fluxo de energia bom. Então por isso que eu como depois das 10. Ou eu como antes das 9 ou eu como depois das 10. Se eu chegar a 9 horas em casa, eu espero até as 10. Se 8 horas eu tiver, beleza, 8 horas eu ainda como. E aí, durante as refeições, eu sempre tento fazer alimentos de mais fácil digestão, que eu sei que o meu corpo digere, que auxilia na digestão, e tomar chá digestivos durante o dia, sopa de água durante o dia, fazer essas coisinhas pra remediar. Mas o ser atleta não é saudável, e a gente sabe disso. Isso, deixa pra quebrar às 10. Fazendo todo mundo quebrar o jejum só às 10. Essa história do jejum, assim, depende muito de pessoa pra pessoa, né? No começo eu era muito... Eu não conseguia muito treinar em jejum. Eu sentia ficar meio fraca. Mas aí meu corpo acostumou e minha digestão melhorou eu fazendo isso, né? Porque senão eu tinha que comer 6 horas da manhã e treinar de barriga cheia. Aí eu treino de cinta. Aí eu já quase vomitava o treino inteiro, ficava passando mal o dia inteiro. Então, assim, minha digestão fica melhor. Sopa de água? Sopa de água é o simples fato de você pegar a água, ferver a água, e aí você vai reduzir ela para 1/4. Ela fica mais fácil de digerir e ela melhora a sua digestão. O Ayurveda ajuda na intolerância ao glúten e à lactose. Para Ayurveda, a gente não tem uma pessoa que é alérgica ou intolerante a alguma coisa. Ela está alérgica ou intolerante. Justamente... Peraí, gente. Justamente pela presença de toxina. Então, provavelmente, essa pessoa, ao longo da vida dela, comeu esses alimentos e não conseguiu digerir direito. Então, aquele alimento gerou essas biotoxinas, essas toxinas que caíram no sistema digestivo.
E o nosso sistema digestivo, ele é feito para absorver pequenas partículas, bem pequenininhas. Quando a gente não digere direito e essas partículas ficam um pouquinho maior, elas acabam irritando a parede do nosso intestino e fazendo com que as células que eram todas grudadinhas e não deixava nada passar, elas acabam se abrindo, perdendo essa ligação de uma célula com a outra. E aí, desculpa, gente, falando mais que a mulher da cobra aqui. E aí, com a parede mais abertinha, assim, essas partículas maiores passam e entram no nosso sistema. E aí o nosso corpo entende aquilo ali como um corpo estranho, como uma coisa que não devia estar ali, realmente não devia estar ali. E aí faz com que ative o sistema imunológico e que gere as alergias e a intolerância. Então, o que o Ayurveda faz? Ele digere essas biotoxinas, e aí depois ele vem tratando o intestino. Quando a gente faz um processo realmente de desintoxicação do Ayurveda, a gente tem esse processo de limpeza. A gente primeiro pega as toxinas, a gente deixa elas mais soltinhas, vamos dizer assim. Depois a gente põe substâncias para grudar nas toxinas, para depois a gente conseguir eliminar. E aí, eliminando as toxinas, a gente vem fazendo um tratamento de reconstrução, como se fosse, né? A gente vem nutrindo o corpo, fortalecendo o corpo para ele refazer essas junções e reequilibrar o corpo. Então, uma pessoa que estava intolerante ou tinha algum processo de alergia, você limpa, dessensibiliza e depois você vai reintroduzindo de novo quando o organismo já estiver mais fortalecido. E aí, mantendo o equilíbrio da digestão, mantendo essas orientações das alimentações e tudo mais, a tendência é esse intestino continuar forte, né? E não abrir e você não ter de novo essas intolerâncias. Mas se você comer um monte de vezes e ficar lá comendo, seu organismo vai ficar sensibilizado de novo, porque toda hora vai estar lá sendo agredido e chega uma hora que de novo vai ficar com alergia. A Ju é um exemplo vivo desse. A Ju, quando eu conheci, ela não comia nada. Tudo que ela comia, ela não posso, tem intolerância, nem mamou no peito, porque a mãe dela tinha intolerância até o leite da mãe dela. E aí, a Ju sempre teve uma dieta bem restritiva, assim, desde que eu conheço ela. E agora ela foi reintroduzindo de novo os alimentos e ela não apresenta mais essa intolerância. Ela teve essa intolerância, mas agora ela consegue comer. Ela não tem mais nenhum sintoma, porque ela realmente dessensibilizou muito tempo, tratou o intestino, fez panchakarma, fez um monte de coisa e hoje em dia ela consegue comer. Gente, mais alguma dúvida? Manda aí. A Tati falando caju. Tô com fome. Que mais, gente? Que mais vocês gostariam de saber? Oi, meus amores. Pode tomar sopa de água mais de uma vez no dia? Pode sim. Gente, oi Ricardo, meu amor. Gente, eu tenho que falar uma coisa. Esse mundo da Ayurveda, eu vim parar nele graças ao cubano, ao Ricardo. Ele que me apresentou essa medicina, porque ele estudava. E foi paixão à primeira vista também. E aí, sou muito grata a ele por ter me apresentado o Ayurveda e ter me dado essa grande paixão da minha vida. Se eu pretendo fazer prova de título residência, eu pretendo não. Jamais. Não tem prova de título de Ayurveda e alquimia. Como iniciar na Ayurveda? Eu diria que se auto-percebendo, primeiro de tudo. Ayurveda é isso, é autoconhecimento. É você reparar no seu corpo, nos seus sintomas, o que no dia a dia resulta no seu corpo, o que você come, o que acontece, quando tá sol, como que você tá, como tá frio, como que você tá,
quando o tempo tá nublado, como que tá seus pensamentos. Eu acho que essa é a primeira lição da Ayurveda. É você se reconectar com você. Você perceber como o seu corpo reage em todas as situações do dia, das estações e tudo mais. E aí depois é a partir disso que o Ayurveda te dá as orientações com o que você deve fazer, né? A partir da sua percepção de como você está, de como o meio ambiente está, ele vai te dar o que você deve fazer. Prova de título de bruxaria. Essa daí mesmo, vamos fazer vamos fundar uma. Então, na verdade, assim, o Kapha, ele, vamos dizer assim, que o primeiro processo de ganho de peso é o bloqueio de Vata. Então, na verdade, a primeira coisa que você tem que melhorar é esse bloqueio. Muitas vezes a origem tá mais no bloqueio de Vata. Então, parece até meio, sei lá, meio oposto, né? Você primeiro tratar a Vata, como sendo que a pessoa tá com Kapha gravado. Porque geralmente é o bloqueio primeiro mesmo. E os primeiros processos é fazer Panchakarma, fazer a desintoxicação, para desbloquear e depois conseguir tratar certinho. Bodybuilder, Mamo Sadato. A Tati, eu sou. Oi, Mari, maravilhosa. Gente, a Mari. Vou falar, viu, Mari? Mari é minha paciente, ontem ela me mandou uma mensagem: doutora, posso comer pipoca à noite? Que eu tô muito ansiosa. Eu falei, de jeito maneira. Aí que você não pode comer pipoca mesmo. Por quê, gente? Porque a pipoca é um alimento leve, né? Se você pegar a pipoquinha e jogar pra cima, ela voa, ela é leve, instável, bater um vento ela vai. Então ela traz esses atributos pra gente. Imagina você que já tá com a mente leve, que onde se deixar vai lá na lua, volta, super ansiosa, você ainda pôr um alimento que tem essas características, isso piora a sua mente. Então, quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente tem que fazer justamente o oposto. O Ayurveda ele ensina a gente que oposto melhora, oposto melhora, né? E o semelhante agrava o semelhante. Então, se você está ansioso, com a mente leve, você tem que procurar coisas contrárias a isso. Então, por exemplo, um alimento mais untuoso, um pouquinho mais de peso, passar olhinho no topo da cabeça, olhar o topo da cabeça, que você vai ter peso e sustentação aqui. Às vezes dormir com a cabeça amarrada assim, ó, no óleo mesmo, que é pra ajudar. E é isso, gente. Posso finalizar? Mais alguma dúvida? Que a doutora tá com fome, tem que ir pra casa? Eu vou deixar salvo. Sexta-feira a gente tem um novo encontro às 8 horas. Eu já esqueci qual era o tema, mas depois eu falo pra vocês. Espero que tenham gostado. E esses serão nossos encontros a partir de hoje. Boa noite, gente. Durmam bem. Relaxem a mente. Temos que fazer higiene do sono, então a gente já começa a desligar tudo. Quiser fazer uma massagenzinha na cabeça, massagenzinha com óleo no pé também para dar uma sentada, uma acalmada, pra gente dormir bem, tá bom? Muito obrigada e aguardo vocês sexta-feira, hein? Tchau, meu povo. Descobri agora como que desliga isso aqui, hein? Tomara que eu não... Ai, meu Deus. Vai dar certo.